está por aqui, fica nesse vídeo até o final, se inscreve no canal e curta o vídeo, isso vai ajudar bastante a gente. Falando sobre a Embrapa 051, foi a pergunta do nosso amigo Suênio, que foi bem assim: Sandro, eu gostaria de saber se a Embrapa 051 é uma galinha de dupla aptidão em virtude do peso que a mesma atinge no fim do ciclo de 2.400 a 2,5. Um grande abraço aí, meu amigo. Já colocando a resposta dentro da sua pergunta, quando a gente fala assim no final do ciclo, já se torna uma galinha que não é de dupla aptidão. Uma galinha de dupla aptidão, normalmente, em qualquer momento, ela serve para uma coisa ou serve para outra. E eu quero já de cara tirar uma coisa da sua cabeça. Quando a gente fala sobre galinha de dupla aptidão, não quer dizer que são duas aptidões, carne e ovo. É a aptidão de trabalhar comercialmente ou a aptidão de você ter que trabalhar apenas para casa, para o consumo de casa. Você tem uma galinha que funciona bem para subsistência, para o consumo da casa, e uma galinha que trabalha bem comercialmente. Se a gente for olhar nesse sentido, a galinha Embrapa 051 não é uma galinha que você vá para o consumo de casa, e eu vou te dizer por quê. Como a Embrapa 051 é uma galinha especializada de postura, você muito provavelmente deve ter ouvido isso em algum vídeo. Se desinscreve desse canal, pelo amor de Deus, porque essa pessoa vai atrapalhar a sua vida. Uma galinha especializada de postura, ela tem um alto desempenho na produção de ovos. Imagina que você tem 10 Embrapa 051 aí na sua casa, só para o consumo de casa. Essas 10 Embrapa 051 vão te dar 8 ovos, vão te dar 9 ovos, às vezes 10 ovos, às vezes 8 ovos por dia. Vamos imaginar que ela te dê aí 80% de produção com 8 ovos por dia. Levando em consideração esse percentual de postura, no final do mês essas 10 galinhas vão te dar 240 ovos. Será que na sua casa você vai consumir 240 ovos? Será que uma galinha que dá 240 ovos tem aptidão para ser do consumo de casa? A não ser que você tenha 10 filhos aí dentro da sua casa, normalmente é um excedente muito grande, você não vai dar conta dessa produção inteira. Então por isso que a Embrapa 051 não é indicada para o consumo de casa. É um pintinho que vai ter um custo maior, existe um manejo específico para esse tipo de galinha que normalmente, quando a gente cria para o consumo de casa, a gente não tem tanto esse cuidado. Você vai ter que dar uma ração especializada, você vai ter que ter um galinheiro especializado, você vai ter que trabalhar com programa de luz para ter uma alta produção. Você tem o Embrapa 051 que não vai investir em ração, numa estrutura, para você ter ela colocando 4, 5 ovos por dia, é muito melhor você ter outro tipo de galinha que vai dar esses 4, 5 ovos da mesma forma, sem você precisar de toda essa estrutura, levando em consideração que o pintinho de Embrapa 051 é mais caro. Normalmente você não vai conseguir comprar 10, 15, você vai ter que comprar 100, 200 ou às vezes até mais do que isso. Tendo esse entendimento, você percebe que a Embrapa 051 é uma galinha realmente especializada em postura, não tem nada de dupla aptidão. Em relação ao descarte no final, você pode até conseguir esses 2 kg, 2,5 kg, mas é 2 anos depois da compra. É uma galinha com 2 anos de idade, já tem uma carne um pouco mais firme, um sabor um pouco mais forte. Depois de todo esse processo, comendo uma ração com um nível mais alto de proteína, tendo que usar um pouquinho mais de cálcio, tudo isso deixa um pouquinho mais de gosto na carne, um gosto diferenciado, nem sempre muito bem apreciado pelos clientes. Então isso não torna a galinha de dupla aptidão, mas sim vai tornar uma galinha com um melhor aproveitamento no descarte, talvez com uma melhor aceitação, talvez com um peso melhor para venda. Isso sim pode ser levado em consideração de ser melhor para o produtor, mas aí trataram a Embrapa 051 porque ela chega em determinado preço como uma galinha de dupla aptidão,
Isso é um erro terrível, estão confundindo sua cabeça. Inclusive a Isabral, ninguém nunca falou sobre isso, mas a Isabral às vezes consegue chegar em pesos até mais elevados do que a Embrapa 051, e eu nunca vi ninguém falar isso da Isabral. Mas a Embrapa 051 tem uma particularidade dela ser desenvolvida no Brasil. E a Embrapa, que é a empresa que desenvolveu a Embrapa 051, ela tem outras galinhas, inclusive destinadas exclusivamente para abate, tanto industrial como em sistema caipira, em sistema colonial, como normalmente eles costumam falar. Então, se eles têm outra galinha destinada como linhagem de pesadão, não tem por que ele teria a Embrapa como de dupla aptidão. Nem se levarmos em consideração a dupla aptidão em relação a ser boa de carne ou boa de ovo, nem em relação à dupla aptidão sem em relação a trabalhar comercialmente ou trabalhar apenas por consumo de casa. Pelo amor de Deus, não vai inventar de ter Embrapa 051 e não aproveitar tudo que ela tem que te dar em relação à produção de ovos. Espero que você tenha entendido. Use os comentários para deixar mais uma pergunta. Se inscreve no canal e curte o vídeo. Compartilhe esse vídeo nos grupos. Tem link na descrição de grupos abertos que você pode participar e compartilhar esse vídeo lá. Um grande abraço. Até a próxima.